Então, passamos para a nossa última apresentação, de título O que precisa saber quem ensina? Considerações histórico-culturais sobre o uso de tecnologias na escola pública. Tem a autoria de Patrícia Ferreira Miranda e professora Marli Lúcia Tonato Zibete. Agora vocês serão vingados porque é a minha apresentação. Então, pessoal, esse é o título do nosso trabalho. O que precisa saber quem ensina? Considerações histórico-culturais sobre o uso de tecnologias na escola pública. Produz esse trabalho com a professora doutora Marli Lúcia Tonato Zibete. Ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, feita no âmbito do mestrado em psicologia, na Universidade Federal de Rondônia, na área de concentração em psicologia escolar e processos educativos. Então, qual o mote da nossa pesquisa? Nós partimos do princípio que as mudanças, oriundas aí das legislações, documentos norteadores da educação escolar e toda a movimentação, existente hoje no mundo, enfatizam cada vez mais a inserção de tecnologias digitais de informação e comunicação, as nossas famosas TIC, ou a depender do referencial teórico com que se trabalhe as TIC, a esses processos de ensino, uma vez que estes se apresentam como instrumentais do paradigma de vida contemporâneo. Então, considerando que o nosso referencial é histórico-cultural e, por consequência, materialista histórico-dialético, nós partimos aí destes pressupostos em que as TIC, as tecnologias, elas constituem elementos instrumentais da vida contemporânea, independente de qual idade tenhamos e de que contexto estejamos inseridos, Um exemplo para isso é essa situação que temos vivenciado atualmente, de disponibilizar auxílios emergenciais para pessoas, e nem sempre essas pessoas têm acesso, a recursos, a equipamentos, a uma rede, a um chip para dados móveis, que quer que seja. Então, independente delas acessarem ou não esses instrumentais tecnológicos próprios da nossa contemporaneidade, elas são afetadas em maior ou menor medida por esse instrumental. Nesse sentido, esse contexto em que vivemos impele para um movimento de reconstrução do perfil profissional docente. Nós temos também a nossa formação em xeque. Gente, desculpe o barulho dos meus cachorros. Eles veem o pessoal do pet shop chegando para pegar os amiguinhos do outro lado na rua e eles começam a latir. Então, a gente tem um contexto de formação em xeque, e também novas configurações de construção, acesso e compartilhamento de conhecimento. Nós que viemos aí neste caminho de pesquisa da TIC, das tecnologias, da inserção delas na nossa rotina, de repente vemos aí todas as nossas produções... Gente, só um minuto, desculpe. Desculpe, gente, quem tem menino é menino chorando, quem tem cachorro é cachorro, gatinho, lato miando, Então, a nossa situação do mês de março para cá coloca, os cachorros querem ser pesquisadores, Meire, coloca toda a nossa formação, quem está em sala de aula, quem está na docência, independente de qual nível esteja, se viu aí, a partir mais ou menos do dia 10, 16, 18 de março, sob um novo contexto em que toda a nossa formação, todo o nosso percurso está sendo revisitado por bem ou por mal, Nesse sentido, um dos problemas dessa investigação, como eu disse, é um recorte da minha dissertação, reside no fato de tentar entender quais saberes se fazem necessários e presentes na realidade de uma professora da educação básica da escola pública, face à formação profissional recebida e aos desafios postos pela docência para gerações envoltas pelo espectro tecnológico desde a mais tenra idade. O nosso referencial teórico é a teoria histórico-cultural, e bem como autores que discutem a temática das tecnologias digitais de informação e comunicação por uma perspectiva dialética e crítica. Dentre os nossos objetivos, nós temos levantar a história de formação docente da participante relacionada à inserção das TIC, a sua prática docente, escrever e analisar as práticas pedagógicas da participante para o ensino, dos conteúdos escolares, e levantar contribuições dessas práticas pedagógicas para a aprendizagem de seus estudantes.
Enquanto aspectos metodológicos, eu ressalto aqui que é uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, com uso de observação participante, pesquisas documental e bibliográfica, entrevistas estruturada e semi-estruturada, principalmente a partir de Bogdan Bicklin, Flick, Zimansky, e também a partir de pergunta disparadora, como constrói Zago. Procedemos também à análise de dados e de conteúdo, com foco em Bogdan Bicklin também, e Bardan principalmente. Ainda dentro dos nossos aspectos metodológicos, nosso locus e participante é uma professora que permitiu ser identificada, chamada professora Silvia Andrade, atuante no 4º ano do ensino fundamental, na escola Coronel Aloysio Pinheiro Ferreira, no município de Rolim de Moura, Rondônia, aqui na Amazônia Ocidental, a 500 quilômetros da capital Porto Velho. Essa é uma visão padrão de como são as nossas escolas estaduais, em termos de pintura, de cor, de identificação. É uma escola no centro da cidade, bastante organizada, com muitas plantas, jardins, com uma boa estrutura física e com uma boa rede lógica de internet, de equipamentos, tudo que a gente precisa e sonha minimamente em ter dentro de uma escola pública. Então, eu parto de um contexto, de um locus, onde a gente tem um privilégio aí com relação a equipamentos e infraestrutura escolar. Enquanto discussão, o que nós ressaltamos aí neste estudo? O que precisa aprender, quem precisa ensinar, quando nós falamos sobre TDICs? Então, a gente percebe aí que da formação ao contexto de atuação da professora, essa história de vida é carregada, é permeada por experiências em rede. Desde quando ela faz o seu primeiro curso de formação, ainda de Word, Excel, lá no ano de 1996, nós estamos falando de uma Rondônia, onde ainda nós não havíamos sido atingidos por políticas públicas de formação no uso da TDIC. Então, essa professora, ela se interessa por tecnologia, ela ganha um computador, e aí ela começa a pesquisar com pessoas que trabalham em bancos, pessoas que fazem uso de computadores, como que elas utilizam aquele material, e ela tenta ali produzir. Ela começa, na verdade, a tentar produzir textos para fugir das dificuldades que ela vivenciava até mesmo com o uso do mimeógrafo em sala de aula. A gente tem levantado na pesquisa aspectos formativos, a partir de relatos da docente, onde é possível verificar toda a sua carreira e como as políticas públicas para a TDIC se desdobraram em Rondônia. É uma professora que participou de todas as formações voltadas para o uso da tecnologia escolar. Então, a história da professora Silvia, ela acaba se transformando nessa pesquisa como uma história, uma historização e dando um rosto para o desdobramento dessas políticas. Então, é interessante porque você parte da frieza dos documentos institucionais para entender como essa professora lá em sala de aula, lá no 4º ano, 35, 40, 42 meninos em sala de aula, foi sendo atingida. E aí, nós verificamos também as intersecções e as ações múltiplas para a construção de uma rede de aprendizagens. Então, o que é muito forte nessa pesquisa, do que precisa saber quem ensina, é que em todo momento a professora busca essa construção de rede, seja com pessoas que têm experiência no uso da tecnologia, tomando parte nessas formações, conversando com os pais, tentando entender que dispositivos, que materiais que esses meninos têm em casa. E aí, nós também verificamos que nesse processo pedagógico existem condições de trabalho, planejamento e parcerias nessa escola. Então, a escola, por ser uma escola já bem estruturada, mesmo sendo uma escola pública e fugindo da realidade da maioria do nosso país, ela oferece condições materiais e fomenta a participação de professores em concursos, em formações, na utilização de laboratório e até mesmo pedindo que eles deem sugestões para compor aí o rol de equipamentos a ser adquiridos pela escola. Já terminando, a professora tem um foco muito grande no acesso ao conhecimento e, sobretudo, na produção e disseminação de saberes. Ela tem esses alunos nesse processo dialético como pessoas que não têm que apenas aprender a consultar e consumir conteúdo pronto, mas também a ressignificar esse conteúdo e fazer a divulgação, seja através de feiras, seja através de blogs, seja através de grupos no Facebook, enfim. E a guisa de considerações finais, verifica-se aí que o uso proficiente das tecnologias demanda e é fruto de um processo contínuo de reflexão docente, permeado por estudo contínuo e ressignificação de práticas,
que a professora conflui, né, na concepção de estudante, concepção de escola e concepção de docente, tendo essas pessoas como agentes e construtores dessa rede, e que o trabalho pedagógico se dá a partir de um processo dialético e calcado na materialidade dos estudantes, fortalecido por uma coesa rede colaborativa. E que o processo de construção de saberes docentes é exaustivo, nós sabemos, nesse contexto que estamos, e por vezes independente, solitário e desassistido do apoio governamental, pois ela relata que muitas dessas formações e parcerias e aplicativos com os quais ela lida partiu de iniciativas próprias de formação e investimento financeiro dela mesma. E aí termina com uma frase dela, onde ela diz que precisamos não ser apenas receptores de tecnologias, mas produtores dela, não só receptores de conhecimento do que está pronto na internet, e que é uma responsabilidade que o educador precisa assumir para si nos dias de hoje, uma das minhas tarefas, proporcionar que meus alunos sintam-se também produtores de conhecimento. E só finalizando de fato, a minha curiosidade para esse trabalho se deu ok. Temos vários trabalhos que tratam das dificuldades, mas como que um professor trabalha a partir de uma escola considerada a melhor escola da cidade e uma escola chamada rica, né? Como que as coisas se dão para além da periferia, e aí eu continuo depois trabalhando com uma outra realidade no outro recorte do meu trabalho. Essas são as minhas referências, que vão de Asbar a Vygotsky, e grata pela atenção de vocês, seguem aí os meus contatos de e-mail e de Instagram. Muito obrigada pela atenção, desculpe o